Quero saudá-las hoje com as palavras do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o ser humano e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Trata-se de um trecho do relato da criação. Deus espera que tenhamos zelo pela sua criação. Estamos em plena semana do meio ambiente. Por isso, queremos trazer algumas reflexões a respeito desse assunto cada vez mais urgente: a preservação do meio ambiente. Vivemos em uma casa comum, a Terra, que deve ser cuidada e preservada. Nós somos chamados a sermos mordomos dessa casa comum. Hoje temos a satisfação de contar com a participação do pastor Werner Fuchs, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Pastor Werner atuou por muitos anos em comunidades no interior do Paraná, especialmente no interior do Paraná. E também ele se destaca pela sua militância no campo da ecologia. É muito bom a gente poder participar da roda de conversa, por isso eu agradeço pelo convite. Pastor Werner, nós é que agradecemos a sua contribuição, a sua participação nessa transmissão. Pastor Werner, de imediato eu pergunto: por que as pessoas cristãs devem se importar com o meio ambiente? É uma pergunta clara, boa, mas a resposta pode ser bem simples: não deve. Por quê? Porque nós somos condicionados no nosso jeito de pensar por um pensamento, uma ideia de deveres e direitos. Você tem direitos, mas você também tem deveres na vida. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho, nós temos a liberdade que Deus nos dá. Então nós agimos livremente e por gratidão, pela salvação que Ele nos dá em Jesus Cristo. E por isso a gente tem que dizer que a pessoa cristã pode se importar com o meio ambiente. Tem o privilégio de fazer isso. E isso é um motivo de alegria, de satisfação, inclusive de a gente se entusiasmar cada vez mais. Não sei se você já plantou uma árvore e ficou cuidando. Eu tenho uma no condomínio onde eu moro há quase 20 anos que eu plantei, e eu vejo ela crescer todos os dias quando eu passo, e me enche de alegria e de satisfação. E não tem nada de dever atrás disso. Claro que nós também temos bases bíblicas para refletir melhor o que significa participar do cuidado da criação. Eu quero só citar a passagem de 2 Coríntios 5,15. Ali diz que 2 Coríntios 5,19, desculpe. Diz lá que Deus estava em Cristo. Quer dizer, tudo que Deus realizou através de Jesus Cristo. E aí continua: reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então nós podemos dizer que, pela obra de Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz, já foi realizada a reconciliação com o mundo, significa com as pessoas e com a criação, com o mundo criado. Então não é um mandato, não é um mandamento, não é uma obrigação. Já é um fato a partir do qual a gente consegue agora viver alegremente, cuidando dessa criação. Na reconciliação, a gente sempre fala de duas partes que brigaram e tem que se entender, fazer as pazes. Ou então uma parte que ofendeu a outra e tem que pedir perdão.
Aqui no caso nós temos três partes. Tem Deus, que foi ofendido ou foi magoado pelo pecado humano. Tem o ser humano, nós, como pessoas individualmente, mas também como sociedade, que cometemos pecados, erros graves, ofensas. E temos a terceira parte, a criação. A criação foi incluída na reconciliação. Por quê? Ela não tem culpa de nada. Ela, na verdade, é vítima. Vítima inocente. Desde que existe o pecado no mundo, ela é vítima. Deus teve que matar 2 bichinhos para fazer roupa para Adão e Eva, para cobrir a nudez. E depois veio toda a história do dilúvio, por quê? Por causa da maldade humana. E assim vai. Então nós temos, na verdade, uma possibilidade agora de viver em harmonia. Dá para dizer assim, um tripé harmonioso. Deus, nós e a criação. A única coisa que foi dada a nós a mais é que nos foi dada a reconciliação, o perdão dos pecados e, com isso, também a palavra da reconciliação. Então nós podemos viver de acordo com essa reconciliação e explicitar, formular isso melhor para todos. Agora tem o fato seguinte, que a realidade ambiental do mundo de hoje está cada vez mais dramática e catastrófica. O nosso planeta está com febre, dá para ver os frios e os calor que está passando, as emergências climáticas, nosso planeta está envenenado e criando uma série de enfermidades, matando a biodiversidade e com isso também causando desequilíbrio e também o nosso planeta está esgotado. A mineração e também o corte de árvores e tudo está praticamente destruindo muito mais do que o necessário para a humanidade sobreviver. Então essa realidade dramática nos desafia. Mas eu queria deixar com vocês uma palavra de Dietrich Bonhoeffer, justamente dentro dessa primeira pergunta, que Dietrich Bonhoeffer, vocês podem estudar e alguém pode explicar melhor para vocês quem foi, mas era um teólogo da Alemanha, preso no tempo da ditadura do Hitler e no fim também morto, e ele diz que a ação não surge do pensamento, quer dizer, não surge de uma ideia muito bem formulada e depois a gente repete, insiste para a pessoa cumprir aquilo. Não é dessa maneira que surge a ação, mas ela surge da disposição para assumir responsabilidades. Então nós temos que nos perguntar o que causa disposição para você, o que causa disposição para mim, para nós nos engajarmos na defesa do meio ambiente. Pastor Werner, a natureza está sendo destruída sistematicamente. Vivemos já as consequências do aquecimento global, escassez de água, contaminação dos rios. Por outro lado, precisamos reproduzir e garantir a sobrevivência humana. E essa é uma questão, portanto, que ela é importante também a gente tratar aqui. Pastor Werner, como resolver a equação desenvolvimento e preservação do meio ambiente? Então, querendo ou não, no momento que nós trabalhamos sobre a natureza, exercemos uma ação em relação à natureza, nós a transformamos, nós quebramos alguma coisa para produzir outra coisa. Ou então, nós temos uma pegada ecológica, né? A nossa pegada às vezes é muito grande, aquele estrago que nós causamos é muito intenso e não há como compensar mais esse estrago. É que a natureza, ela se recupera, ela se autorregenera, mas tem um limite. Então, a equação desenvolvimento e preservação do meio ambiente é uma questão complicada, complexa. Felizmente, existem já soluções práticas sendo exercidas de como ter uma economia sustentável.
Isso quer dizer que não vai depredar o planeta, o meio ambiente, e vai ser uma garantia para a sustentabilidade das gerações futuras. O que hoje se chama de economia solidária, ou mais ainda de economia circular. Normalmente se entende, por exemplo, uma indústria que recebe matéria-prima, coloca num chão de fábrica com maquinário, com insumos e tal, e produz um produto. Em todo esse processo tem resíduos. E lá na frente o produto é vendido, embalado e vendido, e também vai ter resíduos. E esses resíduos são jogados fora, quer dizer, na verdade são jogados no planeta, porque na visão do planeta não existe fora. Na visão circular, não existem resíduos. Tudo que sobra num processo é reaproveitado no outro processo, onde nada se perde, tudo se reaproveita. Então, existem exemplos disso já acontecendo com municípios e com vilas inteiras, onde, na verdade, se gera mais riqueza e mais energia do que se consome. E esse conceito da economia circular é também um conceito de economia descentralizada. Não dá para fazer economia circular com grandes conglomerados. É preciso fazer com a comunidade local, onde todos se envolvem e todos participam e descobrem maneiras de reaproveitar as sobras, os chamados resíduos, para que não existam mais resíduos. Então, alguns chamam isso de economia verde, mas também dá para dizer que às vezes a economia verde é só um verniz, uma pintura verde que põe no modelo antigo. Porque, na verdade, esse modelo de economia circular é uma mudança total de paradigma, vale isso para administradores, prefeitos e assim por diante, que tem que pensar no potencial local e como utilizar esse potencial local sem gerar resíduos. Pastor Werner, suas palavras são muito inspiradoras. Essa distinção entre a fé baseada no amor reconciliador de Deus e o enfrentamento da realidade ambiental dramática em que vivemos nos parece muito marcante na sua fala. Desta forma, nós aprendemos esta lição. As pessoas cristãs são livres para atuar e são privilegiadas na tarefa de cuidar da criação. Muito obrigado por esse ensinamento. Pastor Werner, a conversa está muito boa, mas vamos ter que deixar para a próxima semana, quando teremos a oportunidade de ouvir mais alguns ensinamentos da sua parte. Por ora, agradecemos a sua participação. Solicitamos a todos, a todas que estão acompanhando a nossa transmissão que façam as suas observações a respeito do tema. Solicitamos que se inscrevam no nosso canal para que possam acompanhar as nossas futuras postagens. Que a paz de Deus esteja contigo, agora e sempre. Amém.